Pronto, vamos lá. Pessoal, aula de 8 de setembro de 2020, encontro 3 de Inteligência Artificial e Computacional, onde nós vamos dar continuidade um pouco sobre redes bayesianas e vamos entrar um pouco em modelos temporais, redes bayesianas dinâmicas, tá bom? Vamos lá. Bem, a gente está na unidade 1, a unidade 1 trata do raciocínio probabilístico. Tá bom? Hoje eu vou continuar, acho que vou desligar minha câmera, tá bom? Só para não ficar sobrecarregando aqui. Bem, vou continuar um pouco a falar sobre redes bayesianas e logo em seguida eu entro no outro assunto. Então, vamos continuar um pouquinho onde nós paramos na aula passada. A gente estava falando sobre redes bayesianas e eu apresentei para vocês que redes bayesianas é uma técnica gráfica, né? Ela faz uso de teoria dos grafos para construir relações entre as variáveis dos problemas analisados, né? E aí, graficamente, isso apresentado como resultado e como que as variáveis do problema se relacionam, né? Aí tem aquele lance de conceito, né? De definição, o que é nó que é pai, tem nó que é filho, tem nó que é dito raiz, que é folha, tem uns conceitos assim, umas nomenclaturas que a gente viu na aula passada, tá certo? Não deixem de olhar isso, que é importante ter esses conceitos claros, tá bom? Bem, falando sobre propriedades markovianas ainda de redes bayesianas, deixa eu já pegar minha canetinha aqui, agora que eu gostei de usar a caneta. Bem, com respeito às propriedades markovianas, o que ela diz? Ela diz que não existem dependências diretas entre variáveis de uma rede bayesiana que não estejam explícitas através da apresentação orientada de arcos, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um nó e tá aqui um arco, né? E aqui tem um outro nó, vamos supor, um nó que eu estou chamando de A e um outro que eu estou chamando de B. Se não tiver assim na minha rede, eu não posso dizer que o nó A está relacionado com o nó B, né? Se tiver algo do tipo assim, né? Vamos supor, aqui o mesmo nó, o nó A, o nó B, e não tem nenhuma conexão entre eles, né? Não tem dependência aqui nesse caso, né? Aqui tem dependência, o nó B depende do nó A, porque há uma seta, um arco direcionado saindo de A para B, tá bom? Então, a propriedade markoviana garante isso. Toda relação ela tem que ser explicitada na rede bayesiana. Cada variável possui dependência direta unicamente da variável que é o seu pai. No caso aqui, ó, desse exemplinho que eu trouxe, né? O nó B tem o nó A como pai, né? Ou seja, B é filho de A é pai de B, tá bom? E matematicamente, isso é representado com essa função matemática aqui que está apresentada. Não sei se vocês conseguem enxergar, porque às vezes fica aquela barrinha atrapalhando, né, no Teams. Mas depois vocês olhem com calma, tá? Isso aqui é um produtório de probabilidades condicionadas, né? Aí tem as variáveis que pertencem à minha rede, que estão condicionadas aos seus pais. É basicamente isso que está sendo dito aqui. E quando eu faço o produto dessas probabilidades, eu vou ter o que a gente chama aqui, ó, de probabilidade conjunta, ou seja, é a probabilidade total da minha rede bayesiana que está sendo construída. Isso é um resultado direto do teorema de Bayes, que inclusive nós vimos na aula passada. Olha só, voltando a esse exemplo, mostrei esse exemplo na aula passada, eu trouxe ele novamente porque a gente vai ainda tratar dele um pouco. Tá? Diz o seguinte: você possui um novo alarme contra ladrões em casa, né? Então, considera você como o ator principal aí da situação. Este alarme, ele é confiável, ele é bastante confiável, né? Na detecção de invasões e, no entretanto, né? Ele pode disparar se ocorrer terremoto,
tá bom? Então, ele como eu posso dizer, ele é bom para detectar invasões, mas ele também tem esse viés aqui, né? E aí você tem dois vizinhos, o João e a Maria, e eles prometeram que vão telefonar para você no seu trabalho, né? Que você passa o dia todo no trabalho, se o alarme disparar. O João sempre liga quando ouve o alarme. No entanto, algumas vezes ele confunde o alarme com o telefone, né? E também liga, nestes casos. Ou seja, ele pode se equivocar e ligar para você. Maria, por outro lado, gosta de ouvir música alta e às vezes não escuta o alarme. Então, diferente do João, a Maria escuta de menos, enquanto o João escuta de mais. De maneira simples, aqui tem uma rede bayesiana que representa a situação, né? Esse nó que está dizendo que é o ladrão é da invasão, tá? É a invasão. Então, sendo a sua residência invadida por um ladrão. Tá? E aí tem o caso de terremoto, então a invasão, ela implica diretamente no acionamento do alarme, né? Porque é aferido, né? O alarme é bom para isso. No entanto, o alarme também é influenciado pelo terremoto. Tá vendo aqui, ó, a seta direcionada? Então, o alarme depende diretamente de um nó de invasão ou de ladrão, que está sendo chamado aí, né? Ou nó de terremoto. E isso com probabilidades trazidas aqui nas TPCs. Lembra o que é as TPCs? Tabela de probabilidade condicionada. Tá bom? Dadas por esses valores. Então, ó, há uma invasão na sua residência com essa probabilidade aqui, ó. Esse V é de verdadeiro, né? De true. Né? E ocorre um terremoto na região onde está a sua casa com essa probabilidade aqui também. Né? Esse V é de verdadeiro. E aí tem o nó de alarme, que tem como nó, tem dois pais. Tá? O alarme tem dois pais aqui, este nó do ladrão e o nó do terremoto. E aí tem uma combinação aqui, ó, do L, que é do ladrão, né, e o T, que é do terremoto. Então, veja só, quando acontece os dois, né, ou seja, a sua casa é invadida e houve um terremoto, o alarme dispara com essa probabilidade aqui, 0,95, né? Então, na grande maioria das vezes. Quando ocorre uma invasão, mas não ocorre terremoto, também, ó, mesma probabilidade. Então, é 0,95 a probabilidade do alarme disparar, né, quando houver uma invasão na sua residência. Quando não houver uma invasão, mas houver um terremoto, o alarme dispara com essa probabilidade aqui, 0,29. Quando não houver invasão, nem houver terremoto, o alarme dispara com essa outra probabilidade. Então, bem pequenininha. Então, de fato, né, ele não é um bom equipamento, ele não é um ruim equipamento, desculpa, né? Ele não dá alarme falso. Ele dá com uma probabilidade muito baixa, né? Ele não é perfeito, mas ele é muito bom. E aí veja que o alarme influencia no João ligar para você ou não, da mesma forma o alarme influencia a Maria ligar para você ou não. E aí o João, ele liga para você, né, se ele ouvir o alarme, com uma probabilidade de 0,90. Ele não liga, né, com uma probabilidade de 0,05. Tá bom? Na realidade, se o alarme dispara, ele liga com essa probabilidade. Se o alarme não dispara, o falso aqui, ele liga com essa outra probabilidade. Então, teve um erro aqui, né? Da mesma forma, Maria, tá? Ela liga quando o alarme dispara com essa probabilidade, e ela liga se o alarme não disparar, ou seja, ela não ouviu, mas ela achou que ouviu, coisas do tipo assim. Então, essa é a rede bayesiana que representa esse problema. Então, olha só, vamos supor, a gente quer fazer um cálculo com essas informações aí, né? Ah, mas para que construir isso? Para que esses valores? O que eu vou fazer com isso? Então, aqui é um exemplo disso, né? Considere que a gente deseja calcular a probabilidade de o alarme ter tocado. Né? Então, eu vou chamar de A, tá? De evento A. Mas não houve invasão, então é a negação do L, né? A negação do L, aqui é o símbolo lógico. Não houve terremoto também, né? Então a negação do T,
não aconteceram, né? E ambos, João e Maria, ligaram para você. Né? Então, é esse contexto aqui, ó, esse cenário que eu quero saber qual é a probabilidade desse cenário acontecer. Né? O alarme toca, no entanto, não teve invasão, não teve terremoto, João ligou e Maria também ligou. Né? Então, é aquele FF lá da rede bayesiana. Então, isso vai ser representado aqui, ó, a probabilidade conjunta está aqui, ó, a probabilidade do João ligar e Maria ligar e o alarme disparar e não houver invasão e não houver terremoto. De uma outra maneira, isso pode ser representado assim, ó, a probabilidade do João ligar dado o alarme. Lá na rede bayesiana, João é filho do alarme, então ele está condicionado ao alarme. Como é a probabilidade conjunta, ó, e a gente transforma isso matematicamente em um produto. Tá? Então, esse símbolo aqui, que é de interseção, é na lógica, na matemática, isso aqui ó, vira um produto. E aí, ó, a probabilidade da Maria ligar, que agora eu quero saber a probabilidade disso aqui. Mas a Maria também está condicionada ao alarme, porque o nó de Maria é filho do nó de alarme. Da mesma maneira aqui. E a probabilidade do alarme tocar, condicionado a quê? Não houve invasão e não houve terremoto. Tá bom? Eu trouxe esses valores todos para cá para a gente não ter que ficar voltando lá no slide anterior. E, né, a probabilidade de não houver invasão e probabilidade de não houver terremoto. Então, tá lá. Da onde veio esse 0,9? Ó, desse primeiro termo aqui, ó, desse produto. Daqui, ó. Probabilidade de João ligar dado o alarme. Então, tá bem aqui, ó. Do João, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, a tabela do João, o J do João. O alarme disparou, né? Ó, o alarme disparou. Então, o alarme disparou é aqui, ó. O João ligou com essa probabilidade. Então, tá aqui o valor. Vezes a probabilidade da Maria ligar também. Cadê da Maria? M aqui, ó, Maria. Então, a Maria liga, ó, quando o alarme dispara, com essa probabilidade aqui, ó, 0,70. Por isso que vem para cá. Agora, o que que é? O alarme, ele tocou, mas não teve invasão nem terremoto. Então, é FF, né? Aqui é naquela linha F de falso, né? Para a invasão. E F também para o terremoto. Tá aqui, ó, FF. Aqui, ó, ladrão, né? A invasão e o terremoto, FF. Então, é essa aqui, ó, a probabilidade. Por isso que ela vem para cá, ó. 0,001. Agora, essa última aqui, ó. De não haver invasão, né? Probabilidade de não haver invasão. Teve invasão, tem invasão com essa probabilidade, 0,01. Não ter invasão é o complemento disso para a probabilidade total. Então, é 1 menos esse valor. 1 menos esse valor está aqui, ó. Então, esse valor que está aqui é 1 menos aquele 0,001, tá? Porque é a negação. Aqui, ó, é a afirmação, é o V de verdade, né, de verdadeiro. Só que é o complemento disso, porque isso é uma probabilidade, o complemento disso para 1. Então, é 1 menos aquele valor da verdade lá, para poder me fornecer o valor da negação. Da mesma maneira, para o terremoto, a gente calcula de forma análoga. Cadê? Terremoto está aqui, ó. A verdade é 0,002. Então, a negação, que é o que eu quero, ó, é 1 menos esse valor. Então, esse cara aqui, ó, é 1 menos 0,0... Acho que tem mais um zero, né? Tem mais um zero. 0,2. Tá bom? Agora sim, ó, como isso tudo é produto, ó, é produto isso aqui, tá? A gente multiplica todos esses valores. E aí a gente chega nesse resultado aqui, ó. Tá? A gente chega nesse resultado aqui. Então, essa aqui, ó, é a probabilidade desse cenário aqui acontecer. Do alarme tocar, não haver invasão, não haver terremoto, o João ligou e a Maria ligou.
É bem pequena, é muito baixa essa probabilidade. Mesmo que a gente transforme em percentual, essa vírgula vai se movimentar para cá, ó, 0,062, né? 0,062%, muito menor do que 1% a possibilidade desse cenário acontecer, considerando essas informações probabilísticas que o problema nos dá. Tá bom? Então, essa seria uma utilidade de uso de rede bayesiana. Avaliação de cenários. Vocês podem me parar, né, como eu já disse, sempre que vocês quiserem, tá bom? Se não quiserem se manifestar agora, para não registrar na gravação, vocês podem me procurar no término da aula, quando a gravação estiver encerrada, tá bom? Ou em outro momento, fiquem à vontade. Outro exemplo, considerando que a estrutura de uma rede bayesiana... Oi? Alguém quer falar? Acho que não, né? Eu que ouvi demais. Então, tá bom. Fiquem à vontade. Considerando que a estrutura de uma rede bayesiana seja conhecida, né? A relação entre as variáveis aqui descritas são utilizadas para avaliação de perfil de cliente de banco, né? E são dadas por sexo, né? Masculino e feminino, idade estratificada dessa maneira, né? Menor que 20 anos, maior ou igual que 20 anos, créditos anteriores, vamos dizer que seja na mesma instituição, né? Se ele teve crédito, um ou mais que um, né? E o score dele como cliente no banco, né? Se ele é bom ou ruim. Então, só tem essas duas possibilidades. E aí tem a rede, né? Que é construída já com informação prévia, com as suas tabelas de probabilidade. Lembrem que as primeiras tabelas dos nós, que a gente chama de raízes da rede, elas nunca são tabelas de probabilidade condicional, elas são de probabilidades não condicionadas. Mas do segundo nó em diante da rede, todas as tabelas são condicionadas. Então, olha lá, vamos supor, qual é a relação aqui, ó? Então, sexo e idade não tem relação direta, ó. Então, a propriedade marcoviana afirma que se a gente não tiver visivelmente enxergando uma ligação de arcos entre nós, a gente pode afirmar com toda certeza que não há relação alguma, né? Então, para a análise desse cenário aqui, o que está sendo considerado é que não há relação alguma entre sexo e idade dos clientes, né? Obviamente que cada um tem um sexo e tem uma idade, né? Mas possivelmente é na análise do score que ele está falando isso, tá? Análise do score. Não sei porquê, mas foi considerado assim. Aí, olha só, créditos anteriores. Então, a questão de ter conseguido créditos prévios ou não, né, um ou mais de um, tem relação direta com o sexo do cliente e com a sua idade, né? Ou seja, sexo e idade são pais, são nós considerados que influentes diretamente no resultado de obtenção de créditos prévios. E isso implica diretamente no score do cliente, tá? Que aí também tem aqui uma tabela mostrando ele é bom ou ruim, com um crédito, ele é bom ou ruim também com mais de um crédito, e aqui tem as probabilidades associadas, tá bom? Então, seria assim, aí a gente poderia fazer qualquer pergunta e fazer uso desses valores para obter a chance de ocorrência de algum cenário do nosso interesse. Aqui, só para relembrar, né, o sexo e a idade são variáveis pai, ou nós, pais, né, mas pais de alguém, né, são pais desse nó aqui chamado créditos anteriores. Da mesma forma, o crédito anteriores é pai do nó credit rating, né, que é o nó de score do cliente. Lembrando também que os nós do início da rede são conhecidos também como nós raízes, e o último nó da rede, né? A rede sempre é construída nesse sentido, tá? Sempre de cima para baixo, sempre. Inclusive os softwares que elaboram essas visualizações, eles também fazem construção de rede bayesiana nesse sentido aqui.
E aí o último nó da rede é conhecido como nó folha, ou variável folha. Bem, o procedimento geral, né, só para relembrar, para a construção da rede é escolher um conjunto de variáveis que a gente representa por xi, obviamente, o conjunto do nosso interesse para que represente bem o problema, né, que a gente avalia, e aí é o que vai descrever o domínio desse problema, né, a depender dos tipos de variáveis e os valores que elas poderão assumir. Né? Vamos escolher uma ordem de ocorrência dessas variáveis, obviamente, porque há uma ordem de construção da rede, né, como sempre assim, né, de cima para baixo, assim, indicando que quem vem aqui no começo é porque acontece antes de quem está abaixo, né, de quem está abaixo. E aí, enquanto existir variáveis, é sempre escolhido dessa maneira, né, essa ordem aí, a variável xi, a ela é adicionado um nó na rede para representá-la, e aí a gente vai determinar o quem é pai de quem, né, e sempre associar a tabela de probabilidades condicionadas para essas variáveis. E aí, uma pergunta que pode surgir é, tá, mas como é que a gente obtém esses valores de probabilidades das variáveis, né, ou dos meus nós da minha rede bayesiana? Isso é uma pergunta muito pertinente, muito importante e que merece uma resposta, porque até eu também fico me perguntando muitas vezes. É assim, essas probabilidades, elas são obtidas do histórico, né? Do histórico da empresa, da indústria, do serviço, ou, em último caso, isso aí tem que partir de um chute. Tá? Não sei nada de um problema, um problema extremamente novo, nunca aconteceu, nunca aconteceu desse jeito, então as relações são novas e tal. E agora, como é que eu vou conseguir encontrar, fazer simulações aqui, por exemplo, né? A rede bayesiana ajuda a fazer simulação também. E aí a gente, por ser novo, inédito, né, inédita a situação, a gente precisa então, se a gente quer fazer o uso da técnica, a gente vai ter que chutar valores de probabilidade de ocorrências, né, tanto das condicionadas quanto das não condicionadas. Evidência. Evidência é um termo muito comum, né, na área da computação, então é um termo que é usado assim de forma bem ampla, né? Evidência nada mais é, assim, de forma genérica, é algo que nos mostre um determinado acontecimento, que prova que aconteceu alguma coisa. Me manda uma evidência aí, né? A gente que está aí nos trabalhos em geral, né? Por exemplo, mandar um print de tela, deu um problema aqui no meu sistema, não estou conseguindo e tal. Manda um print aí, que olha a mensagem que está aparecendo aí na tua tela do sistema. Não estou conseguindo acessar, não estou conseguindo mudar, não estou conseguindo entrar, alimentar o sistema, inserir nota, em coisas do tipo assim. Manda um print, então, da tela. A gente está mandando uma evidência, né? E nesse sentido que o termo evidência também é considerado aqui dentro de redes bayesianas, tá? A diferença é que é um valor específico, né? Um valor específico para uma variável aleatória, ou seja, ela deixou de ser desconhecida, passou a ser conhecida, mas ela continua acoplada, quase não saiu, acoplada na rede bayesiana. E aí, o que vai acontecer? Isso aqui para a gente ver um fato e não mais uma possibilidade, né? Deixa de ser, por exemplo, aqui, né? Estou dizendo, aqui é a idade já é conhecida, né? Conheço a idade de todo mundo que está nesse banco, vamos supor, nesse problema, né? do banco de dados que eu estou analisando, por exemplo, né? Fica com a estrutura conhecida, né? Então, essa parte aqui da minha rede, ela não é mais aleatória, né? Ela não faz uso da teoria de probabilidades, porque ela fixou, né? Fixou. Passou a ser isso aqui, né? São úteis, né? O uso de evidências são úteis quando existe algum objetivo, né? Obviamente, de realização de algum tipo de inferência,
Ah, estou supondo alguma coisa, estou com uma hipótese aqui, suspeitando de alguma coisa que acontece quando determinada situação é assim. Beleza, vou evidenciar com isso para simular o cenário, considerando essa possibilidade e roda o programa. Falando ainda de evidência, tá? Existem umas propriedades em rede bayesiana que são chamadas, de forma traduzida, né, de separação. É quando a gente tem uma variável que ela passou a ser independente de outra, né, por conta da existência de evidências na minha rede, né? É possível definir independência quando existe entre as variáveis analisadas um grupo, tá? Um grupo de variáveis, né, que é considerado um grupo de evidências. E aí esse grupo, em geral, ele é conhecido pela letra E maiúscula, um padrão aí que se utilizam, os autores do assunto utilizam. Ó, por exemplo, aqui, ó, um conjunto de nós E, quando eles usam assim E, ele está falando que é um conjunto, é um grupo de evidência, né, de nós de evidência, tá? Nós de evidência, tá? Às vezes escrevo direito, às vezes não. Beleza. Separa dois conjuntos de nós, x e y, aqui são desconhecidos, então eles têm tabela de probabilidades associadas, né? São variáveis aleatórias não fixadas, né? Dessepara, tá? Dessepara. Se todo caminho não dirigido de um nó em x para um nó em y, ele for bloqueado por E, por esse conjunto aí de nós, que é um grupo de evidência, assim, resumindo as coisas. Eu tenho aqui um x, na realidade, né? É x. Então, peraí. Borracha. Pronto. Então, aqui é x. Então, lá, tem um grupo de x e y. X e y. Tá bom? Então, eu vou fazer o y aqui um pouquinho mais distante, né? Como a gente tem um grupo E, né? Eu vou dizer que aí tem dois, vamos supor, tá? E aí, vou chamar isso aqui de A ou de B, sei lá o que, mas aí o grupo inteiro é chamado de E, tá? O grupo inteiro é chamado de E, que é um grupo de evidência, tá? Então, tem essa relação aqui, tá bom? Essa relação aqui. Então, é isso que está dizendo essa situação. A relação entre x e y está bloqueada pelo grupo de evidências, tá? Então, é isso que, quando ocorre isso, a gente está dizendo que x dessepara de y, né? Ó, o grupo E, ele dessepara, é a desseparação entre x e y, tá bom? Um caminho ali é bloqueado por um conjunto de nós E, se existe um nó Z, que garante alguma das outras três condições. E é isso a gente vai ver já já. Eu era para ter colocado isso lá para depois. Mas, enfim, essa frase. Mas vamos ver aqui alguns possíveis cenários de desseparação. Então, olha só. A gente tem três situações aqui, ó. Tem a situação 1, a situação 2 e a situação 3. Então, vamos falar da primeira aqui, ó. Você tem uma rede simples, com três nós, né, se conectando desta maneira. O A conecta em B e o B conecta em C. O que ele diz aqui é que o A influencia em B e o B influencia em C. B tem o estado evidenciado, então aqui ó, é uma evidência. Tá? Então já não é mais uma variável aleatória, isso quer dizer que não tem uma tabela de probabilidades mais associada a esse nó. É isso na prática, tá bom? Os nós A e C tornam-se bloqueados, né? Então, A está bloqueado de acessar C, né? E C de ser acessado por A. Então, eles estão desseparados. É isso. A situação 2. Vamos lá ver. Situação 2. Há uma rede divergente, né? Onde aqui esse nó é evidenciado, né? Ainda ele é evidenciado. Ele ele é dito divergente porque os arcos partem exatamente dele, ó, para os outros nós que são desconhecidos, que representam variáveis aleatórias. Também isso é uma situação de desseparação. A dessepara de C
de maneira divergente, tá? De maneira divergente. E o último caso aqui, que é esse terceiro, tá? Há uma rede de convergência aqui para o nó evidenciado, tá? Converge em B, né, vindo de A e C, mas mesmo assim eles ainda continuam desseparados, porque aqui entre eles existe um nó que está evidenciado, é como se houvesse um bloqueio nesse caminho. Nem B, nem seus descendentes, ó, quem descende de B aqui é o D e o C, porque eles são filhos do B, estão evidenciados. Na realidade é para estar, tem uma coisa assim, é B e só o B, na realidade, está evidenciado. Os seus descendentes, não. Aqui é uma questão de terminologia, tá? Tá aqui, ó, um conjunto E, que é aquele conjunto de evidências. Se tiver um conjunto de evidência, né, um grupo de evidência, assim, no fluxo da rede, ele está bloqueando o processo, tá? Isso não é ruim, nem é bom. Isso vai depender da situação analisada, tá bom? E tem esses nominhos aqui que eu não vou falar sobre eles, mas são termos em inglês que vão ser utilizados dependendo do fluxo aqui, justamente dessas três possibilidades de desseparação que eu acabei de apresentar para vocês. Certo? Isso aqui é aquele eu ainda que ia falar, mas não vou ler isso não. Vamos para esse exemplo aqui, um exemplo de rede bayesiana bem simples, mas que é muito aplicável, que eu acho que é legal. Falar de lançamento de moeda, sempre que a gente fala disso, lançamento de moeda, lançamento de dado, são exemplos didáticos que a gente consegue aplicar bem facilmente nessas técnicas probabilísticas aí. Então, vamos lá. Vamos suponha que você tem uma bolsa, né? Você tem uma bolsa com 3 moedas, tá bom? São ditas viciadas, ou seja, não são moedas honestas, é assim, as faces não é meio a meio. Isso é quando, em notação, em termos probabilísticos, né, é o que a gente chama de moeda viciada. Que nem um dado viciado, que não é de 1 para 6, né, a possibilidade de ocorrência de uma face, da mesma forma a moeda não é meio a meio para cara e coroa. Quando isso muda, a gente chama aquele item de viciado. Tá? Então, tá lá as 3 moedas, são nomeadas por A, B e C, tá bom? Com probabilidades de obtenção de cara. Então, olha só, já estou dizendo aqui qual vai ser possivelmente o interesse no problema, igual igual a, né? Então, a primeira, ó, 0,2, então é o A, a probabilidade de ocorrer cara em A é igual a 0,2, não é 0,5, ó, por exemplo, por isso é uma moeda viciada. De ocorrer cara com a moeda B é 0,6, de ocorrer cara com a moeda C é 0,8, né? Que é o que está sendo dito aqui. Daí uma moeda é sorteada dessa bolsa aí, tá? O sorteio da moeda da bolsa ele é igual, tá? Não é viciado, então é igual chance para todos. Então elas não têm tamanhos distintos ou alguma coisa que possa diferenciar na hora que você vai palpar, por exemplo, para pegar a moeda da bolsa. Você não olha, mas o seu tato conseguiria distinguir a diferença entre elas, por exemplo. Então a gente supõe que isso não seja possível, tá? Se isso não é possível, então a gente tem de 1 para 3 a possibilidade de cada uma delas ser escolhida, certo? Então, vamos lá. E aí, essa moeda selecionada, ó, ela vai ser lançada 3 vezes. Então, olha só, a gente já tem várias informações aí. A gente tem 3 moedas viciadas, com a possibilidade de ocorrência de cara dada por esses valores apresentados. E aí, essa moeda, uma moeda é sorteada dessa bolsa, e essa moeda sorteada é lançada 3 vezes. E os resultados são registrados em variáveis aleatórias, né? Tipo, como se tivesse um campo, né, no meu sistema em que eu iria registrar, armazenar esses resultados, né? X1 é o resultado da moeda, do primeiro lançamento da moeda, né? Joguei a moeda, caiu na mesa, por exemplo, foi cara. Então, vou lá, registro cara
no X1. Ah, não, foi coroa. Beleza, então no X1 eu vou registrar coroa. Pego a mesma moeda, lanço uma segunda vez. E aí o resultado da face, né, que eu vou enxergar é a que eu vou registrar em X2. Da mesma forma em X3. E aí, o que está sendo pedido aqui? Tenho 2 itens para responder. Obtenha a rede Bayesiana correspondente e defina as probabilidades condicionais respectivas. Beleza, então é isso que ele quer que a gente construa para essa situação uma rede Bayesiana, que represente graficamente ou visualmente essa situação com essas informações aí trazidas. Letra B. Calcule qual moeda é mais provável de ter sido sorteada, dado que foram observadas 2 caras de uma moeda. Então, eu tenho um cenário aqui que aconteceu. Eu quero fazer um estudo prévio, né, do passado, para tentar adivinhar qual foi, então, a moeda que foi sorteada lá da Bolsa. Se foi a moeda A, moeda B ou moeda C. Tá bom? Então, é isso que eu quero responder. No item B. Beleza, então tá aqui, ó, eu tenho um conjunto, ó, que eu chamei de C, tá? Que é composto pelas 3 moedas que estão lá na bolsa. Eles vão representar esse conjunto de moedas da bolsa. E aí, eles vão ser a variável raiz, né? Ou variável pai na minha rede Bayesiana. Tá bom? Então, olha só. E aí, a gente também declara aqui as variáveis que a gente vai registrar os resultados de cada lançamento, né? São 3 lançamentos. Então, lançamento 1 vai ser X1, lançamento 2 vai ser X2, lançamento 3 vai ser X3. No lançamento 1, a moeda lançada pode apresentar cara ou pode apresentar coroa. No segundo lançamento, a moeda pode apresentar cara ou coroa. No terceiro, também cara ou coroa. Não é verdade? Afinal, a moeda tem 2 faces. As variáveis x1, x2, x3 serão as ditas filhas ou folhas, tá? Na rede Bayesiana. É só uma informação para a gente guardar. E aí a gente constrói, antes de construir a rede de fato, a gente faz um levantamento das tabelas de probabilidade. A tabela de probabilidade daquele conjunto C que eu criei, lembra lá o que era aquele conjunto C? Então, vou trazer ele aqui de novo. É o conjunto composto pelas 3 moedas do meu problema em análise. Moeda A, moeda B, moeda C. Né? E aí, o C é a possibilidade de sorteio da moeda que vai ser, a moeda que vai ser retirada da bolsa. Né? Então, eu chamei de C. C pode ser A, retirei a moeda A. B, quando a moeda B foi retirada da bolsa, ou moeda C, quando foi ela. E a probabilidade associada, né, era idêntica, né? Ou seja, elas não havia uma preferência ou um privilégio de seleção, por exemplo. Então, é de 1 para 3 para cada uma delas, tá? Por isso que aparece esses valores aqui, tá? 1/3, tá? É de 1 para 3. Ah, qual é a probabilidade de eu sortear a moeda A? Ah, é de 1 para 3, 1/3. B, também. E C, idem. Se a gente somar isso tudo aqui, a gente vai ter igual a 1 para essa tabela. Toda tabela de probabilidade tem que somar 1. Beleza. A tabela de probabilidades condicionais para xi dado C. Né? Lembra lá que C vai ser pai na minha rede? Então, o C vai condicionar alguma coisa. Né? Vai condicionar, então, xi, esse i varia de 1 a 3, lembra? Porque é x1, x2, x3 para representar os 3 lançamentos. Para representar os 3 lançamentos, e vai estar condicionado isso aqui, porque isso aqui, ó, é a moeda selecionada. A depender da moeda que foi selecionada, a possibilidade de resultado aqui vai variar, né? Então, olha só. O interesse aqui, tá? Na realidade, aqui é xi, por exemplo, se tivesse sido sorteado a moeda A, a possibilidade de resultar cara é 0,2, que isso aí foi dado pelo problema. Então, a possibilidade de x1 ser cara, dado que foi a moeda A selecionada, é 0,2, porque isso aqui foi o problema que forneceu. Né? E aí, se for a moeda B que foi selecionada,
a probabilidade de retirar cara, ela mudou para 0,6. Também foi do problema, né? Ah, mas foi a moeda C quem foi retirada. Beleza, qual é a probabilidade de retirar cara? É 0,8. Por que eu estou colocando cara aqui? Aqui e aqui. Lembra lá do meu item A? Vou voltar aqui um pouquinho. Né? Olha só. Obter a rede bayesiana, tá bom? Obter cara, na realidade é aqui, ó, probabilidade de obter cara, tá? Então, essa informação aqui que a gente tem é de obtenção de cara. Por isso que eu estou registrando assim na tabela, né? Porque se é coroa, é o complemento daquilo ali. Então, ó, é isso aqui. Ok, olha a rede bayesiana aqui, ó. Bem simples, né? Eu tenho o nó raiz aqui, que é o conjunto C, né? Que é a retirada, ele representa a retirada da moeda da bolsa, né? Uma variável aleatória, C é uma variável aleatória, pode ter esses três valores, com essas probabilidades aqui de ocorrência. Por isso, é uma variável aleatória, que é valores associados a probabilidades. Moeda A, 1/3. Moeda B, 1/3. E moeda C, outro terço. E aí, né, para X1, né, para X1, são os lançamentos. Lançamento 1, lançamento 2, lançamento 3. Cada um deles depende diretamente de C, né? Eles não dependem entre si. Não dependem entre si. Então, assim, o que isso está me dizendo na rede? O resultado que ocorreu no primeiro lançamento não vai influenciar o resultado que eu vou obter no segundo, e assim para o terceiro, tá bom? É isso que está sendo dito aqui, ó. Não, a propriedade marcoviana me diz, né? Se não tem arco ligando, ou seja, x1 é independente de x2 e x2 é independente de x3, e x1 é independente de x3. Eles dependem diretamente do nó C, unicamente. As tabelas aqui, ó, elas são as mesmas, porque a moeda que eu vou lançar aqui em X1 vai ser a mesma que eu vou lançar em X2 e vai ser a mesma que eu vou lançar em X3. Por que eu sei disso? O problema não diz que eu sorteei uma vez, eu fui lá na bolsa, peguei uma moeda e lancei essa mesma moeda 3 vezes. Então, é isso, tá? Então, a moeda que foi lançada em X1 vai ser a mesma em X2, vai ser a mesma em X3. Por isso, essas tabelas aqui, ó, de probabilidades condicionadas, TPC, são iguais. Ó, essa tabela aqui é igual a essa tabela aqui e é igual a essa tabela aqui. Pronto, modelei, ó, o meu problema com uma rede bayesiana. É isso, tá? De forma bem prática, bem aplicada nesse problema aí, é basicamente isso. Obviamente que aqui eu fiz uma coisa meio artesanal e tal, não usei um programa específico para construção de uma rede, né, profissional, por exemplo, né? Seria muito mais bonito, certamente. E aí, continuando, né? Já construí a rede e respondi o item A. Aquilo que estava ali antes era a rede bayesiana, o item A, então estava respondido. Agora a gente tem que ir para o item B. Lembra lá que ele disse, putz, aí eu já sei qual foi o resultado. Foram 2 caras, né? E uma coroa. Vou usar o K para uma coroa. Então, qual é a possibilidade? Aconteceu isso, né? Qual foi, então, qual foi mais... peraí, estou me embananando aqui. Qual foi a moeda, então, que foi sorteada para resultar isso aqui? Né? Qual é a possibilidade de maior de ser uma delas? De qual delas? Né? Então, o que ele fala aqui, ó, a moeda mais provável de ter sido sorteada da bolsa, sabendo que o resultado foi esse aqui, ó, 2 caras e uma coroa, vai ser identificada pelo cálculo de probabilidade a posteriori de C. Cálculo a posteriori é quando a gente faz um cálculo de probabilidade considerando uma evidência. Então, eu tenho uma evidência aqui, ó. Isso aqui é uma evidência para mim, certo? Eu sei o que aconteceu.
Eu sei que vocês fizeram no verão passado, por exemplo, tá bom? Vamos lá, brincadeiras à parte, vamos lá. Então tá aqui, ó, a probabilidade de C, vou saber qual é a moeda que foi sorteada, ó. O C representa a moeda sorteada, lembra? O C era inicialmente, sem considerar o resultado que a gente não sabia, C era isso aqui, as moedas, né? Moeda A, moeda B, moeda C, né? Então tá aqui, era isso. Só que agora o C vai estar condicionado ao resultado lá no final. Então é como se eu tivesse ido lá no futuro, vi o que aconteceu e aí eu volto aqui e descubro qual foi a moeda sorteada, sendo que aconteceu esse resultado aqui, né? E qual é isso que a gente está perguntando no item B. Então olha aqui, isso aqui é lá do teorema de Bayes, pessoal. Lembra lá, ó, probabilidade. Eu vou escrever bem aqui se eu conseguir. Probabilidade de A dado B. Inclusive, tem uma lista de exercícios que eu já deixei no AVA e já deixei no grupo de WhatsApp para vocês. E aquela lista vale 500 pontos que vocês deverão entregar até a última semana, a penúltima semana, a semana que vai anteceder a prova B1. Certo? Vale, e pode fazer em grupo de até 3, e a prova vai sair dali, tá bom? Então, acho bom que vocês tentem responder, me procurem. Eu só vou liberar gabarito uma semana, na semana que vocês me entregarem. Então, tentem fazer e vão me procurando aí. Então, olha só, teorema de Bayes. Lembra que eu falei, é um macetezinho, ó, a probabilidade do primeiro, então é a probabilidade de A vezes a probabilidade daquele inverso ali, ó, se tá lá A barra B, então aqui é B barra A. B barra A. E aqui embaixo é a probabilidade só do segundo sozinho. Probabilidade de B. Só que essa probabilidade B aqui, lembra que eu comentei, eu fiz exemplo, inclusive, é o teorema da probabilidade total. Que aí ele dá um trabalhinho para calcular. Mas, enfim. Isso aqui é o teorema de Bayes, que é exatamente isso, ó. Então, é a probabilidade, isso aqui é a probabilidade a posteriori de A, dado B. Então, é a probabilidade a posteriori de C, dado alguma coisa que esse dado, é o que condiciona a nossa evidência. É o que a rede bayesiana está chamando de evidência. Então, é isso que eu estou usando como evidência. Eu tenho uma informação a mais. E é essa informação que eu vou usar nesse cálculo de probabilidade. Então, tá aqui, ó, a probabilidade do primeiro, ó, de C barra isso aqui. Só a probabilidade do primeiro. Vezes a probabilidade do inverso. Então, se dá esse conjunto. É C barra o conjunto, então é o conjunto barra C. Tá aqui, ó. Conjunto barra C. E embaixo, né, só o segundo aqui sozinho, ó. Então, a probabilidade, ó, disso aqui, ó, sozinho. E como que calcula isso aí? A gente vai ver agora, tá bom? Ó, no entanto, em redes bayesianas podemos obter as probabilidades para x1, x2 e x3 de forma independente, condicionadas a C. Tá? Isso aqui é uma informação que ele vai mostrar aqui. Vamos lá, para obter lá a probabilidade total, que é aquele que estava embaixo. Então, vamos ver, ó, considerando que a moeda sorteada foi A. Então, vamos avaliar cada possibilidade. Vamos começar considerando que foi A. Então, o C, ó, vai ser o A, tá? Porque a gente já sabe. Então, a evidência aqui para C é que ele é igual a A, tá bom? Então, a gente está evidenciando o C. Vamos lá. A probabilidade, então, de x1 ser cara, a probabilidade de x2 ser cara e a probabilidade de x3 ser coroa. A gente não está considerando a ordem, tá? A gente só está considerando o resultado quantitativo, ou seja, duas caras e uma coroa, independente da ordem. Sabendo que, então, ó, dado que, evidenciado foi isso aqui. A gente está evidenciando para isso. Tá bom? Então, eu estou querendo calcular o teorema da probabilidade total. Vou voltar aqui um pouquinho. Para poder calcular isso que está aqui, ó. Isso aqui é o teorema da probabilidade total. É obtido pelo teorema da probabilidade total.
Esse exercício ele vai ajudar vocês a resolver um monte de exercícios da lista. Então, é importante que vocês entendam bem. Então, tá lá, vamos lá. Probabilidade de x1 ser cara, dado que a moeda sorteada foi a moeda A. Vezes, então são independentes, não são independentes? Lembra da rede bayesiana lá? x1 era independente de x2, independente de x3. Matematicamente, a gente representa a independência por produto. Produto. Então, é isso para ter o resultado do conjunto, né? x1, x2, x3 conjuntamente. Para a gente considerar um resultado conjunto, a gente faz produto porque são independentes. Então, a independência na matemática a gente representa pelo produto. É a mesma moeda que vai ser lançada para resultar x2, então é A. Tá aqui. Então, x2 deu cara, mas foi A quem foi lançada. Estou considerando que isso seja um fato. E na x3? Resultou coroa, mas a moeda lançada foi a moeda A. Então, vamos lá. A gente já tem esses valores de probabilidade, é só fazer esses cálculos que estão aqui apresentados. Probabilidade de x1 ser cara é 0,2 quando a moeda era A. A gente mostrou isso lá no começo do problema. Probabilidade de x2 ser cara, dado que a moeda sorteada foi A, é 0,2, é o mesmo, né? No entanto, em x3 é coroa, e a moeda continua sendo A. Quando é coroa é 0,8. Por quê? 1 menos 0,2. Surge daí. 0,8. Certo? Então, é o complemento. Agora, a gente faz esse produto 0,2 por 0,2 por 0,8. A gente tem esse resultado aqui. 0,032. Então, tá aí. Então, essa informação a gente vai guardar. Agora, a gente vai fazer essa mesma simulação aqui, só que agora a gente vai fazer para a moeda sorteada ter sido a B. E depois a gente faz para a moeda C. Tá bom? Então, olha só. Como a gente aqui nesse cálculo não considerou a ordem, a gente só considerou o quantitativo, 2 caras e uma coroa, a gente vai fazer a consideração da ordem multiplicando esse resultado obtido aqui por 3. Que aí a gente vai ter assim, ó, todas as possibilidades, né? Tá bom? CCK, CKC, o K é coroa, tá? KCC, né? Então é assim. Se a primeira pode ser cara ou coroa, né? A segunda pode ser cara ou coroa, né? Se a primeira foi cara, mas também pode ser cara ou coroa, se a primeira foi coroa. E aí temos a terceira também, que pode ser cara ou coroa, se aconteceu isso antes. Pode ser cara ou coroa, né? Pode ser cara, ou coroa, e pode ser cara. Então, a gente tem 8 possibilidades aqui, mas a gente só vai levar em conta aqueles que têm esse arranjo: 2 caras e uma coroa, 2 caras e uma coroa, 2 caras e uma coroa. Desses 8 aqui possíveis, a gente vai ter 3 assim, tá? E aí, como a gente tem esse resultado que é referente à moeda ser A, a gente multiplica isso por 3, então 3 vezes isso aqui me resulta isso. Pronto, agora a gente levou em conta, não mais, agora considerou também a ordem de ocorrência, né? x1, x2, x3, x1, x2, x3, x1, x2, x3. Considerando B, ó, agora é para B. Então, a gente está aqui, começa sem considerar a ordem, né? 2 caras e uma coroa, sendo que agora a diferença é que a moeda é B, x1 quando é B, x2 ser cara quando é B, x3 ser coroa quando é B. Lembra lá do problema, quando era a moeda B, a probabilidade de resultar cara era 0,6. Então aqui, x2 ser cara, sendo que B é 0,6. A outra face é o complemento para 1, né? Quando a gente mantém a mesma moeda.
Se era 0,6, quanto falta para 1? 0,4. É produto, porque aí a gente vai ter o conjunto no final. 0,6 vezes 0,6 vezes 0,4. 0,144. Não estava sendo considerada a ordem, mas os resultados do quantitativo. Se a gente multiplica por 3, né, considerando aquele mesmo raciocínio que mostrei para A, a gente vai ter já isso considerado. Então, 0,432. Tentem refazer esses cálculos com bastante calma e me procurem para tirar dúvidas. Agora, considerando que a moeda é C, vamos fazer esse cenário, a gente vai somar essas coisas, né? Depois. Então, ó, X1 cara, X2 cara, X3 coroa, considerando que foi C a moeda escolhida. Como X1 é independente de X2 e de X3, aí isso vira produto na matemática. Né? Então, X1 ser cara, considerado que foi C, X2 ser cara, considerado que foi C, X3 ser coroa, considerado que foi C. A gente informou isso lá do problema, que a moeda C tinha 0,8 de probabilidade de resultar cara. Aqui também, então, vai ser 0,8. A outra face é o que falta para 1, que é 0,2. Né? Para a gente ter o conjunto resultando, considerando o conjunto todo como resultado, 0,8 vezes 0,8 vezes 0,2 é 0,128. Beleza, e aí a gente tem só esse conjunto aqui, né? Quando a gente está fazendo só esse primeiro cálculo, a gente está considerando só esse resultado aqui, ó, cara, coroa. Né? Então a gente precisa considerar mais outros dois, né? Mais outros dois. Que lembra lá do conjunto no A? Então a gente multiplica por 3 por isso. Porque aí você vai ter C, K, C, você vai ter o K, C, C, né? Então, tem mais outros dois. Por isso aqui, ó, 3 vezes esse resultado aqui. Beleza? 0,384. Então, tá aqui, ó. Tá bom? 0,384. 0096 0432 0384. Então, olha só. Considerando aquilo ali, na realidade, a gente pulou uma etapa. Porque, como a gente levou em conta a independência, a gente não precisou fazer aquele cálculo daquela probabilidade de cima da rede bayesiana lá, que eu mostrei para vocês. Probabilidade de A dado B, por exemplo. Né? Lembra lá? Que aí tinha um trequinho aqui em cima e tinha uma coisa aqui embaixo. A gente basicamente fez só esse cálculo aqui de baixo, porque a gente considerou o fato dos lançamentos serem independentes da mesma moeda, né? E aí a gente olha para esses resultados e considera o maior deles, que é como isso é probabilidade, é a maior possibilidade de ocorrência, né? O maior deles ocorreu aqui quando foi a moeda B, portanto a gente pode concluir isso aqui, a moeda B é a mais provável de ter sido sorteada, dado que temos essa evidência aqui, que ocorreram duas caras e uma coroa, independente da ordem, né? A gente tem lá três possíveis resultados, né? Que era o coroa cara, né? Que eu mostrei para vocês ali. O cara, coroa, cara e o cara, coroa. Independente da ordem, mas nos três existem duas caras e uma coroa, que é a única evidência que a gente tem. A gente não sabe qual desses três foi, mas a gente sabe que foi um deles, tá bom? Levando isso em conta, a gente chegou nesses valores e olhou para esses resultados e fez essa conclusão. Parece que foi a moeda B quem foi sorteada para poder obter esses resultados aí. Tá certo? Então, percebam que é um exemplo razoavelmente simples, mas que quando a gente começa a esmiuçar, a gente tem bastante trabalho. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Eu já vou começar o outro assunto.
Não, né? Então tá bom. Então vamos começar a falar sobre inferência em modelos temporais. A gente vai continuar falando sobre redes bayesianas, mas a pequena diferença, ou a grande diferença que a gente vai ter aqui, é que agora a gente vai levar em conta a evolução temporal, tá bom? Na construção desses cenários aí avaliados por redes bayesianas. Até aqui, então, a gente tinha modelos que a gente chamava de estáticos, né? Como se a gente olhasse para um ponto no tempo e fizesse um retrato disso, tá bom? Agora, não, a gente vai, como se a gente estivesse olhando um período de tempo e não mais um ponto no tempo. Essa parte aqui ela é bem mais conceitual, tá certo? Essa parte, mas a parte que a gente vai ver na aula que vem, a gente vai ver alguns conceitos de probabilidade um pouco avançada, tá certo? Então, a gente não vai, talvez a gente não veja nem exemplo matemático a respeito, assim, vai ser tudo muito abstrato. Então, vamos lá. Bem, o mundo em mudança, ele é modelado com a utilização de uma variável aleatória, ok, né? Onde cada aspecto representado por ela, né, pode variar no tempo. Então, é isso que se trata da inferência em modelos temporais. Né? Como eu falei, a técnica apresentada aqui, até aqui de rede bayesiana, ela é dita rede bayesiana estática, porque é um olhar, é uma fotografia num ponto do tempo. Né? As variáveis aleatórias, quando elas evidenciavam alguma coisa, elas evidenciavam um único valor. Né? E esse único valor seria a evidência desde o começo do problema, né, da análise do problema até o seu fim. Tá? Então, seria totalmente estático nesse sentido. Né? Como exemplo aqui que é trazido, né, no concerto de um carro, por exemplo, em um dado ponto do tempo, supõe-se que uma peça esteja danificada, ela vai continuar danificada durante todo o seu período de diagnóstico. Tá? Não que ela não seja consertada, mas na situação analisada, é considerado que aquela peça em específico estava danificada. É nesse sentido que representa um modelo estático. Outro exemplo, né, agora para contrabalancear isso que eu acabei de apresentar, de exemplo estático, a gente vai tentar entender o que é um modelo dinâmico, né, ou um modelo temporal. Tá? Vamos avaliar a situação de um diabético, por exemplo, em tratamento. Tá bom? O que a gente pode considerar como evidência para esse tratamento desse indivíduo? Né? Podemos fazer levantamento das doses de insulina que ele tomou, né? Como é que está a alimentação dele, né? As medições de açúcar no sangue dele por algum aparelho ou algum exame, dentre outros sinais. Vamos supor que a gente tenha uma tarefa que seja avaliar o estado dele, né, desse paciente ou desse diabético, né? Vamos supor que ele esteja em tratamento em algum hospital, alguma clínica que seja, né? E aí, para avaliar o estado desse indivíduo, né, um desses fatores que serão evidenciados vai ser o nível de açúcar que ele tiver no sangue e o nível de insulina, por exemplo, né? Esse resultado pode nos ajudar a tomar alguma decisão, né? Mudar o tratamento, aumentar a dose de insulina, reduzir açúcar na alimentação, fazer uma dieta mais restritiva, ou coisa do tipo assim, tá bom? E veja bem que isso muda muito rapidamente, né? Então, esse exemplo da realidade, ele é apresentado para a gente entender como as coisas variam muito rapidamente no tempo e numa situação dessa aqui, não um modelo estático, ele deixa de ser útil por conta disso, né? Se a gente fizer uma análise, por exemplo, da situação dessa pessoa, através de uma rede bayesiana estática, possivelmente a gente, quando tiver o resultado pronto da análise, o cenário todo já tenha modificado, né? Então, a gente não vai conseguir fazer nenhuma tomada de decisão apropriada por conta disso, tá bom? É isso.
né? Os níveis de açúcar dele podem mudar muito rapidamente, como eu já falei, né? Dependendo da alimentação, dose de insulina, da atividade que é metabólica do organismo dele, né? E aí isso varia rapidamente, de hora, de dia, etc. Né? Avaliação a partir do histórico, né? Que é da evidência, né? Das informações até nós, por nós conseguida, pode ajudar a prever resultados, dentre outros, né? Como eu já citei, né? E essa modelagem dessas mudanças, ela, como eu já disse também, por modelo estático não é eficiente. E aí outras situações, tá? Esse do diabético que eu trouxe aqui foi para a gente entender um pouco, né, como que é o contexto dessa técnica, tá? Da técnica temporal ou dinâmica, né? Onde que ela é eficiente, né? Então, são situações onde a mudança ao longo do tempo, ela ocorre de certa maneira muito rápida, né? Onde esse muito rápida ele é relativo. De repente, uma mudança anual pode ser muito rápida para algum processo, mas de repente não, né? Para outro processo não. Onde a gente, vamos supor, a gente considera vamos supor, os casos da Covid-19, né, de coronavírus, há uma avaliação diária, né, número de casos, número de mortes por dia, e isso é acompanhado desde quando a pandemia começou, né, isso serve de subsídio para a tomada de decisão do governo, né, das autoridades de saúde, né, de políticas públicas e coisas do tipo assim. Então, um modelo temporal, certamente, para avaliar a situação, né, da Covid-19, ver o que se faz, o que não faz, né, em termos de flexibilização, vou permitir a abertura disso, daquilo ou não, vamos fechar, volta à escola, não volta, tá bom? Então, isso seria um modelo legal para modelar algo do tipo da situação que a gente está passando. Localização de robô, controle de atividade econômica, palavras faladas para um assistente virtual, né? Obviamente, o assistente virtual não raciocina para poder entender o que a gente está querendo, mas ele faz uma análise da sequência de palavras, né? E aí ele tem lá um conjunto, né, de registros, que é onde ele faz esse comparativo com o que é informado para ele. Ele vai lá no seu banco de registros e busca para poder entender o que é que está sendo pedido, né? Pergunta que surge aí é, como que a gente modela isso? Né? O nosso mundo, por exemplo, ele é visto como uma série de instantâneos, né? O que é uma série de instantâneos? São fatias do tempo, né? Ou pedaços do tempo. Um minuto, um segundo, uma hora, um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década. São fatias do tempo. Cada fatia pode conter um conjunto de variáveis aleatórias, que podem ser observáveis ou não, né? E aí, dentro dessa teoria de inferência em modelos temporais, a gente vai ter que considerar alguma notação matemática para a gente poder entender o que elas vão representar. Por exemplo, esse x em negrito aqui com índice t vai representar não mais uma variável, mas um conjunto de variáveis de estado. Entenda estado como os possíveis valores da variável, tá bom? E isso ao longo do tempo. Então, esse tempo vai variar, né? Vai, por exemplo, ser x0, aí vai ter um conjunto, x1, outro conjunto, e assim sucessivamente. Inicialmente, elas são assumidas não observáveis. A gente vai ter aqui um E em negrito também, com índice T, onde isso vai representar um conjunto de variáveis de evidência, tá? Ou evidenciadas, né? Nesse caso aqui vão ser as variáveis observáveis, né? Então, aqui as não observáveis e as observáveis. Por exemplo, aqui, ó, a minha evidência, ela vai ser representada pela letra E minúscula, em negrito, com índice T, que isso vai representar uma observação em um tempo específico, tá? Em um tempo bem determinado.
Vamos para um exemplo aqui. Suponha que você seja guarda de segurança em alguma instalação subterrânea secreta. Então, você está lá num buraco, lá dentro da terra. Você quer saber se hoje está chovendo, mas seu único acesso ao mundo exterior ocorre a cada manhã, quando vê o seu diretor entrando com ou sem um guarda-chuva. Então, você não sai de lá, da instalação subterrânea. Você só tem a noção de chuva ou não quando entra o teu superior. E aí ele vem até você. E aí, se ele estiver de guarda-chuva, a gente infere que está chovendo. Se ele vem sem guarda-chuva, a gente infere que não esteja chovendo. Para cada dia T, então a fatia de tempo, né, que a gente está considerando aqui, por exemplo, seria diária. Esse tempo aqui vai representar cada dia. Aí a gente vai ter um conjunto de variáveis observáveis ou de evidências, né? Para essa situação, a gente vai considerar uma única variável, que vai ser o guarda-chuva com índice T. Vamos supor, no tempo, esse tempo varia por dia, né? O número de dias que isso é acompanhado, observado. E aí, vamos supor, vai ser um 0, 1 aqui, 0 para dizer não tinha guarda-chuva, 1 tinha guarda-chuva, por exemplo. Ou de GT, tá? Enfim. Que vai indicar se ele entrou com ou sem o guarda-chuva, o seu diretor lá. Conjunto X de T, que é o conjunto de variáveis não observadas, seria, para essa situação, uma única variável, que a gente vai chamar de chuva, para dizer, está chovendo no dia tal, então esse índice T, né, ou não. Tá bom? Então, esse cenário aqui que a gente vai, por exemplo, modelar, vai fazer um uso de uma rede bayesiana temporal, para modelar essa situação durante um determinado período de tempo. Vamos supor, mas para que eu quero fazer isso? Vamos supor para fazer previsão, né? Vamos supor, previsão para algo. E aí, a gente tem que considerar, tem que levar em conta algumas condições. Por exemplo, os estados, que são os valores das variáveis x de t, eles vão começar no t igual a 0. Já na evidência, né, ou na E de T, isso vai começar no T igual a 1, tá? Então, o início do início é aqui, ó, nas não observáveis. Depois que a gente passa a ter uma evidência, a gente já mudou para outra fatia do tempo, ou o tempo seguinte, ao início. Variáveis de estados, a gente vai considerar isso aqui como já sendo os estados de cada uma dessas variáveis, ou dessa uma variável. As variáveis de evidência, são os valores que elas vão receber. Isso aqui vai ser uma anotação importante, que a gente vai olhar já já, tá aqui, ó, por exemplo, em vez de ser T, a gente vai considerar uma sequência, que vai de A até B, né? Acho que vocês já devem ter uma certa familiaridade com essa anotação. A, 2.B, indica que é uma sequência de valores. Inclusive, tem muitos programas de computador que a gente entra, por exemplo, a criar um vetor de valores com algo semelhante a isso que está aqui, né? Isso vai representar uma sequência de valores inteiros, tá? Então, isso aqui são valores inteiros, não é float, por exemplo, né? Não é ponto flutuante, não é número real, número decimal, coisa do tipo, tá bom? Mas sim, serão inteiros, só que eles vão ter valores dentro desse intervalo aqui, ó, que vai de A até B, inclusive. E aí a gente vai poder dizer que as nossas variáveis de estado, elas vão estar indexadas, tá certo? Por esses valores do tempo, tá bom? Então, isso aqui, ó, essa sequência de inteiros, vai ter relação direta com o tempo. Tá? O tempo as fatias de tempo que a gente está analisando. Que vão representar esse conjunto de variáveis aqui, né? De variáveis de estado. E aí, tendo bem determinadas essas coisas, é preciso especificar como essa evolução vai ocorrer, que é o que a gente chama de modelo de transição. Tá? É preciso especificar como que as variáveis de evidências vão ser
explicitadas, né? E aí vai chamar modelo de sensores. Então, a gente vai ter dois modelos, em vez de ter um só, a gente vai ter dois modelos para construir, os de transição e os de sensores, que são o dos estados, né, as variáveis de estados e das variáveis de evidências, para que a gente possa construir as probabilidades da minha rede, né? Então, vamos supor, num determinado tempo, eu vou saber qual é a possibilidade do meu estado ser de um determinado valor condicionado ao que passou. Então, é a mesma variável, só que vista em tempos prévios, né? Até, do zero, desde o começo, até o tempo imediatamente anterior ao que eu estou querendo observar. Isso aqui é uma distribuição de probabilidade de variáveis de estado, né, dito mais recente, condicionada aos seus valores prévios. No entanto, tem uma suposição que é muito importante, que ajuda a simplificar esse tipo de modelagem, conhecida como suposição de Markov, que me diz o seguinte: o estado atual depende unicamente de um número fixo finito de estados anteriores. Então, eu posso determinar aí até onde, de fato, há uma dependência do passado, tá? Por exemplo, se a gente diz assim, que essa dependência ela ocorre exatamente só um passo atrás, ou seja, só o dia anterior, só o ano passado, só a semana passada, só o mês passado e assim por diante, a gente está fazendo uso da suposição de Markov, também conhecida como processo de Markov, de primeira ordem, tá? Então, a gente só olha um passo para trás. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo uso dessa suposição. Isso aqui é muito importante. O pessoal de engenharia de produção faz muito uso disso para fazer administração de produção, avaliar processos, sabe? Sistemas dinâmicos. Então, eles fazem muito uso dessa teoria para isso, por exemplo. Então, nesse momento aqui, essa técnica de rede bayesiana dinâmica ou inferência em modelos temporais, ela se aproxima bastante em algumas técnicas que a engenharia utiliza. O que isso quer dizer? Quer dizer que o estado atual depende apenas do estado anterior. E esse é o modelo de transição, tá? É um modelo de transição de primeira ordem. Quando a gente considera até dois passos para trás, um passo para trás, dois passos para trás, e aí eu vou analisar o meu momento, meu presente, né, o momento atual. Isso aqui é dito ser um modelo de transição para um processo de Markov de segunda ordem, porque a gente está aqui, vamos supor, eu estou aqui é o presente, espero que vocês estejam chegando, e aí eu volto um passo para trás e mais um passo para trás, dois para trás, tá? Então, isso seria um modelo de segunda ordem. Então, eu estou modelando essa fatia aqui toda do tempo, tá? Ver como que isso evoluiu, né? Qual foi a evolução aqui? É isso. Graficamente seria uma coisa desse tipo, tá? A gente não vai se deter. É possível ter ordens superiores, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. É certo que quanto maior a ordem do meu processo, do meu modelo, mais complexo ele é e mais difícil de ser implementado. Por exemplo, aqui, né, de primeira ordem, a rede bayesiana de primeira ordem. Então, a gente tem aqui, de um em um, esse modelo vai sendo construído. Tá? De um em um. Agora, quando a gente tem um processo de segunda ordem, percebe? Ele pula aqui, de dois em dois. Esse aqui vai lá, dois para frente. Esse daqui vai dois para frente. Esse daqui vai dois para frente. E assim vai sendo avaliado o meu modelo de transição. Sou de 3 em 3, de 4 em 4, 5, de 5 em 5.
E aí pode surgir uma pergunta, o seguinte, mas aí a gente está fazendo uso de modelagem teórica para avaliar o dinamismo, isso quer dizer que em cada momento do tempo, esse modelo ele tem que ser reajustado? Aí eu vou dizer que não, a gente vai considerar a mesma lei probabilística, né? Ou seja, a mesma distribuição de probabilidade, tá? Para que essas mudanças sejam avaliadas. Quer dizer assim, o comportamento no tempo t do meu sistema vai ser aproximadamente ou igual o mesmo comportamento no tempo t mais 1, no tempo t mais 2 e assim sucessivamente. Então, se a gente analisou o comportamento, né, desse grupo de nós, de variáveis do meu processo, e aí ele tinha um comportamento aqui, a gente vai supor que ele vai ser muito próximo ou parecido ou igual nos tempos posteriores e da mesma forma nos tempos prévios. Tá? Isso é uma suposição do meu modelo. E aí é o que a gente chama de processo estacionário. Tá? Processo estacionário. Por exemplo, lá, ó, no exemplo do guarda-chuva, lembra que você era um funcionário de algo subterrâneo ali? Então, se a gente quer, ó, por exemplo, calcular, lembra que o R eu usava para ser os estados da minha variável de estado. Né? Então, eu quero saber qual é a probabilidade de, por exemplo, estar chovendo, sabendo que ontem, no dia anterior, também choveu. Então, a gente calcula essa possibilidade desse cenário através de uma distribuição de probabilidade condicionada, né? De chuva, né? Nesses instantes aí avaliados. Quando a gente fala de modelo de sensores, a gente está falando do modelo das evidências, tá? Da evidenciação, que no caso de modelo dinâmico, a gente tem que criar um modelo para eles também. Então, a gente tem aqui, ó, a distribuição, a lei probabilística, tá? Então, a gente quer fazer qual é a possibilidade de uma evidência, né? Uma determinada evidência, né? Então, isso aqui também são variáveis aleatórias no nosso modelo dinâmico, e aí eles ficam condicionados aos meus estados, né? Vistos no tempo do início até o mesmo momento em que a evidência é estudada, né? E também das evidências vistas até o momento prévio a ela, tá? Isso vai ao seguinte, né? A gente vai considerar, por suposição, que esse modelo aqui um pouco mais complexo, ele é de fato isso aqui na prática, tá? Ou seja, a evidência atual ela não vai depender, né, das evidências prévias. Então, ela depende unicamente das variáveis de estado. Tá? É o que a gente chama de modelo de sensor ou modelo de observação. Isso tudo bem teórico, tá? Assim, na prática, seria algo do tipo assim, uma rede bayesiana, tá? Rede bayesiana, para aquela situação lá do exemplo do guarda-chuva, tá? Então, se a gente fosse desenhar uma rede bayesiana, né? A rede bayesiana sempre tem como produto uma visualização, né? Então, vamos supor lá. Então, você tem lá os teus períodos de observação, né? Tempo t menos 1, tempo t mais 1. Por exemplo, aqui 3 pontos do tempo. E aí você olha, a variável chuva, 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 né? É verdade ou é falso, né? O true e false, né? É verdade ou é verdadeiro ou falso, né? Com essas possibilidades aqui. E essas probabilidades aí, como é que é? De onde a gente tira? Bem, aí tem que ser da condição local, né? Vamos supor, se a gente estiver num local muito úmido, na Amazônia e tal, a chance de chuva todo dia deve ser bem alta. Agora, se a gente está lá no deserto do Saara, isso deve ser extremamente baixo, por exemplo. E aí, essas variáveis de estado, elas implicam nas minhas evidências, né? E a minha evidência aqui, qual foi? Guarda-chuva. O meu chefe chegou de guarda-chuva. Se ele chegou de guarda-chuva, certamente é porque está chovendo lá fora, né? Nesse momento aqui. E aí, nesse outro, o meu chefe não chegou de guarda-chuva, então não estava chovendo, né? Então, na realidade, tem essa implicação aqui, ó, tá? As redes, os nós andam se interligando dessa maneira, mas veja que aqui, nesse aqui, eu tenho o meu modelo de sensores,
Tá? São as evidências que a gente tem para cada fatia do tempo da minha rede. E aí está aqui a tabela de probabilidades também, ó, true e false, né, verdade ou falso, né, 0902 também obtida de alguma maneira, de algum lugar, tá bom? Para saber, para ter as probabilidades de o meu chefe chegar ou não de guarda-chuva, por exemplo, né? Nós, vamos supor, a gente está sendo o funcionário. E aí está aqui os modelos, né? Que são aquelas distribuições de probabilidades. Probabilidade de chover em um tempo, dado chuva nos dias prévios. Aqui no tempo tem -1. Então, isso aqui, ó, é um processo de Markov de primeira ordem. Aqui, no caso, aqui é o modelo de sensor, né? Aqui é o modelo de sensor. O guarda-chuva é evidência, então, quando é evidência, a gente fala de sensores. Tá? Isso tudo vai compor exatamente esse conjunto inteiro de modelo, compõe esse conjunto markoviano aqui. Bem, isso tudo tem que começar de algum ponto. Que ponto é esse? Exatamente esse. Ó. Lembra lá que eu falei quando para as variáveis de estado, o meu ponto de partida era o tempo t igual a 0? Então, mas para ele começar, ele também precisa, se é um modelo, uma técnica probabilística, até mesmo para começar, a gente tem que saber qual é a probabilidade desse começo. Então, existe. Tá aqui, ó, pelo menos em teoria. Tá? Isso aí é a distribuição de probabilidade anterior no tempo zero, né? O tempo inicial para o meu estado. Isso mostra como tudo iniciou. Né? Então, tem que ter um ponto de partida e ele precisa também ter uma chance de ocorrência, que é dada por essa medida aí. Bem, a distribuição conjunta completa da minha rede, vamos supor, eu quero saber, aí eu crio um cenário lá, que nem a gente criou lá do alarme, o João ligou, a Maria ligou, mas não teve invasão, não teve terremoto, mesmo assim o alarme disparou, qual é a possibilidade disso aí acontecer? Ou dado as moedas? Tinha 3 moedas dentro de uma bolsa, uma delas foi sorteada, eu tinha umas informações lá que evidenciavam o meu problema de alguma forma, mas aí eu sei que resultou alguma coisa, também vou usar como evidência, eu quero saber qual é a possibilidade qual foi a moeda sorteada, então, dado todas esses vestígios. Então, da mesma forma, a gente consegue obter a probabilidade do meu cenário total, que é o que eles chamam de distribuição conjunta, completa, sobre todas as variáveis do meu modelo. É dado por isso aqui, não vou ficar explicando, tá? A gente nem, sinceramente, isso aqui não vai descrever, porque a gente nem vai aplicar nesse momento. Então, acho que é só para vocês conhecerem. Que aí, cada componente, ó, aqui, ó, o começo, o estado inicial, só para, esse aqui a gente é bom ter esses nomes, esse termo aqui, ó, esse termo aqui, é o que? É o modelo de transição, ele representa as minhas variáveis de estado, lembra, ó, I menos 1, então é markoviano de primeira ordem, e o modelo de sensores. Dando 3 componentes, depois da igualdade, né, aqui isso é um produto, ó, isso vezes isso, me fornece o que a gente quer como distribuição conjunta. Então, é o resultado final, né, da modelagem. É aqui que a gente chega, no resultado final da modelagem. E aí, quando a gente, na realidade, o que eu fiz até agora? Eu apresentei os componentes do modelo temporal, tá? E aí, depois disso, quando se vai implementar, sempre, de forma genérica, existem 4 tarefas básicas para se implementar um modelo dinâmico, um modelo temporal. O primeiro deles é o que ele chama de filtragem, ou fazer a estimação do estado, da variável de estado, e isso nada mais é do que o cálculo do estado da crença, ou seja, verificar qual é a possibilidade daquele determinado estado ocorrer, né? E isso é obtido por uma distribuição de probabilidade dita a posteriori, se a posteriori está sendo evidenciado com alguma coisa, né, sobre o estado mais recente, né, usando toda a evidência até o momento, considerando lá o exemplo do guarda-chuva, que é o exemplo 3, é como se a gente quisesse obter essa medida aqui, tá?
que ela representa a probabilidade de chover hoje, aqui o tempo, o T é hoje, dadas todas as observações lá do portador de guarda-chuva, que é o diretor, meu diretor, feitas até então. Isso, quando a gente faz uma modelagem com esse fim, a gente está fazendo o que a gente chama de filtragem. A gente pode querer, em vez de fazer uma filtragem, fazer uma previsão. O que é isso? É o cálculo da distribuição a posteriori, ou seja, o cálculo de probabilidade com o uso de alguma evidência, né, para algum momento futuro, considerando tudo até o momento. E aí é como se a gente quisesse calcular aqui, ó, essa medida, né, num tempo T mais K, então é um tempo para frente, né, vamos supor, hoje é meu T, o mais K é algo mais para frente, esse K ele sempre é maior que zero. Vamos supor que seja 3 é T mais 3, ou seja, daqui a 3 dias, daqui a 3 meses, 3 semanas, coisas do tipo assim, né? Como se a gente quisesse, considerando o exemplo 3 lá, saber a probabilidade de chover daqui a 3 dias, considerando tudo que a gente sabe até então sobre o meu chefe, né? Entrar ali portando no recinto, né? Naquela sala que eu estiver, portando guarda-chuva ou não. A utilidade da técnica de previsão dentro de modelos temporais aqui é avaliar custos de ação, né? Tomada de decisão, isso aqui, possíveis, né? Baseados nesses resultados que vão ser obtidos. A gente pode, em vez de querer fazer uma filtragem ou uma previsão, a gente pode querer fazer o que é conhecido como suavização. Tá? O que é isso? É um cálculo probabilístico, certamente, porque tudo aqui é probabilístico, né? De uma distribuição a posteriori sempre é algo evidenciado, né? Com o uso de evidências, sobre um estado passado. Então, agora, diferente lá da previsão, que era um estado futuro, agora a gente está fazendo um estado passado, né? Tá faltando aqui alguma coisa, ó, eu esqueci de colocar aqui. Tá? Vou ter que corrigir isso antes de postar para vocês. É um XK, considerado a evidência aqui, né, o cálculo dessa medida, considerando esse K, isso aqui deve ser T menos K, eu acho, sabe? Não lembro, tem que ver, preciso ver, tá? Vou olhar antes de postar para vocês. É como se a gente quisesse ter, ó, considerando lá o exemplo, a probabilidade de ter chovido na quarta passada, então eu estou olhando para trás, né? Dadas todas as observações até hoje. Então, eu estou usando mais evidências do que se tinha naquele momento passado. Tá? Então, é possível? Para que eu quero isso? Para saber como que eu poderia ter tomado decisão em vez de ter feito o que eu fiz. Por exemplo, né? Isso é o que a gente chama de suavização. Sua utilidade é que fornece uma estimativa melhor do estado, né, do que a estimativa disponível lá naquela época, né, como eu acabei de dizer. Por fim, não, tem mais dois, tá? Rapidinho, eu acho que dá para a gente encerrar já já, só um pouquinho. Tem uma tarefa que ele chama de explicação mais provável, que refere-se a uma sequência de observações com a intenção de calcular estados que sejam bem mais prováveis que outros para gerar observações. Tá? Vamos supor, no exemplo 3 lá do guarda-chuva, é como se a gente quisesse maximizar alguns valores de probabilidade, obter o maior valor possível, né, o argumento máximo, né? Vamos supor, se um guarda-chuva, se o meu chefe chegar durante 3 dias com guarda-chuva, lá em 3 primeiros dias, por exemplo, se estou avaliando 4, e no 4º dia ele não chegar de guarda-chuva, o que eu poderia concluir desse contexto todo é que choveu nos 3 primeiros dias e não choveu no 4º, sim, mas qual é isso é óbvio, ok, mas qual é a possibilidade disso acontecer? Né? Então, a gente consegue mensurar através desse cálculo aqui. É utilizado, por exemplo, em reconhecimento de falas, quando a gente fala de inteligência artificial, né? Aquela coisa dos assistentes virtuais.
como eles não são pessoas, eles de fato não compreendem o que a gente diz, eles fazem combinações das nossas falas, e aí vão lá nos seus repositórios e bancos de falas que eles têm para identificar o que a gente está dizendo. É isso, tá? Seria para isso. É uma tentativa de descobrir a sequência de palavras, por exemplo, mais prováveis ali, dentre as que foram faladas para o sistema. Por fim, a aprendizagem, tá? Então, a referência em modelo temporal permite que a gente faça aprendizagem. A aprendizagem vai ser útil quando esses modelos de transição e os de sensores não forem conhecidos. Então, é preciso que o sistema seja treinado, né? Para ele aprender, né? Para ele tentar entender o processo do modelo de transição e de sensores a partir de registros obtidos, né? Para isso, ele vai exigir um pouco do uso da suavização, aquele outro processo, né? A suavização, quando a gente já está no futuro, a gente vai dar uns passos para trás, né? Para poder treinar o meu sistema, tá? Para poder treinar o meu sistema. Isso com a intenção de obter melhores estimativas do processo, tá? Do processo que está sendo ali modelado. Tá aí a bibliografia que eu usei. Eu uso bastante esse livro, viu? Esse livro, basicamente, é a referência que eu uso para elaborar as nossas aulas. Ele é um livro muito teórico, mas ele é muito bom. Ele é considerado, basicamente, a Bíblia da inteligência artificial. Tá? Esses outros aqui também são muito bons. Esse aqui é um livro só sobre redes bayesianas. Esse aqui é um artigo que saiu daqui desse livro, né? E esse aqui é de onde eu tirei aquele exemplo das moedas, o Neapolitano, Learning Bayesian Networks. Bom, aí esse tudo está por aí na rede, vocês conseguem fácil. Beleza, galerinha? Então, pera lá. Então, é isso. Bem, vou encerrar a aula, tá bom? É isso, a aula de hoje. Ela foi bastante teórica, como eu disse para vocês. Mas ela é muito importante. É importante que vocês revejam essa aula várias vezes para a gente poder entender esses conceitos, tá? O que eu posso exigir de vocês numa avaliação, por exemplo, são os conceitos, né? Quais são as tarefas básicas, por exemplo, no modelo de inferência temporal? Né? Tem lá, é a filtragem, é a suavização, é a previsão, e do modelo mais provável e também a aprendizagem, por exemplo, né? Tem cinco tarefas essenciais. E a aprendizagem serve para quê? Como é que é o processo de aprendizagem no modelo temporal, sabe? Então, basicamente, esse conteúdo aí vai ser cobrado dessa forma, tá bom? E é isso aí. Deixa eu encerrar a gravação.